Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tudo esteja bem. E hoje eu vim aqui para falar com vocês de um livro. Este livro aqui, ó, Ame a Realidade, da Byron Katie. Quatro perguntas que podem mudar sua vida. Então, sabe, eu vivo dizendo assim o tempo todo aqui no meu consultório, os meus clientes, que a gente briga com a realidade o tempo todo. Que de fato o movimento de mais leveza na vida está em a gente concordar com o que é. Até para a gente realizar qualquer mudança que a gente queira, primeiro a gente precisa concordar com aquilo do jeito que é. Parar de brigar. Para aí então eu conseguir fazer um passo na direção de alguma coisa, mas de forma mais leve, né? Mais fluida, sem luta, né? Todo mundo fala, né? A vida tá uma luta, sempre tem um conflito porque a gente está em constante briga com a realidade, né? Ela, inclusive, tem uma frase, né? A gente briga com a realidade só o tempo todo e a gente só perde 100% das vezes. Porque, de fato, parece que a gente quer que a realidade venha abaixo da nossa crista, assim, falar, oh, não tem jeito. Quando que você vai parar de brigar com o que é, né? E às vezes é uma postura, às vezes não, quase sempre é uma postura que precisa mudar. Às vezes nós estamos mesmo presos em algum emaranhado sistêmico, e eu falo disso, né? E agora, esse vídeo não é para isso. Mas, de fato, tem coisas que nos conduzem, que o inconsciente está atuando ali, nos levando para caminhos que parece que a gente não tem saída, a não ser seguir por ali. Mas, se de fato a gente está presente, a gente faz um exercício de ficar no aqui e agora, isso nos ajuda, inclusive, a perceber melhor o que está acontecendo de fato comigo, o que é meu, o que não é. Porque muitos movimentos emaranhados são relacionados com coisas que a gente fica carregando que nem nosso é. É do nosso sistema, né? E às vezes a gente está fora do lugar, né? Mas de fato, a realidade, se a gente está no aqui e agora, a gente percebe o que é que está acontecendo com a gente, que é nosso, que é real. Então, nós somos 100% responsável, né? Pela nossa vida, pela nossa história, por quem a gente é. E, inclusive, é uma das bases do próprio Ho'oponopono, né? A gente é 100% responsável por aquilo que nós somos, pela nossa vida, pelo nosso caminho. E isso parece assustador, mas de fato é muito libertador. Significa que para você mudar uma visão, mudar um caminho e viver a vida com leveza, depende única e exclusivamente de você. Sim, talvez você não vai conseguir fugir de alguns emaranhados aí que você tem, mas ainda assim é possível, porque de fato, se a gente concorda com a realidade, a gente concorda também com o destino, não é? O destino não é o que a realidade é, e a gente para de brigar mesmo com os destinos mais desafiantes, que às vezes a gente herda, não tem como, né? Então, de novo, é concordar com isso que vai fazer a gente seguir. Mas isso é algo que eu estou introduzindo porque, de fato, tem a ver com a minha visão de vida, com a filosofia sistêmica aplicada aí na prática. O livro da Byron, ela não vai longe em grandes filosofias, não. Ela, de fato, na própria vida dela, ela passou por algumas questões e ela percebeu que tinha algumas perguntas que, se ela se fizesse, ela, de repente, via as coisas de outra forma. E ela, então, desenvolveu, baseada na experiência dela, de vida, né? Algo que ela chamou de o trabalho. Simplesmente assim. É, é, ela não nomeia como um método, como uma abordagem, nada disso. É o que funciona para cada um e é muito legal porque tem a ver com o que ela prega, né? Assim, que de fato a realidade é o que faz sentido para você. Não tem como deveria ser ou como essas perguntas devem agir. Elas são como são. E para cada um vai funcionar do jeito que funcionar. Então, quais são as perguntas, né, que ela propõe para gente? São quatro. Isso é verdade? Então, como que eu faço essa pergunta? Eu pego um pensamento qualquer que me incomoda do outro, a respeito da vida. Ela diz que é sempre bom que a gente comece por algo externo e não por a gente mesmo, né? Porque senão a gente vai ficar no chicote, se punindo às vezes.
E é mais fácil quando a gente consegue ver isso primeiro no outro, né? Acaba sendo um reflexo da gente. Então, ela sempre orienta começar, e eu acho prudente também, para começar com algo externo a você. Então, sei lá, minha mãe não me dá atenção. Aí você vai começar, então, a usar, pegar esse pensamento e começar a destrinchar, investigar ele, né? A ideia, então, é trazer para a realidade. Aí a pergunta, então, a primeira, isso é verdade? Só essa pergunta, se você entra nela, você já talvez já nem consiga dizer um sim ou não. Você vai, mas por quê? Talvez, você vai querer justificar por que você pensa assim, mas de fato, muitas vezes você nem sabe se aquilo é verdade. Mas essa é a primeira. Então a segunda seria, se você responde sim muito rápido para a primeira, né? A segunda é você pode saber com absoluta certeza que isso é verdade. Aí já, aí a pessoa já para, já falou, peraí, absoluta certeza, principalmente quando ela tá falando do outro. Então, como é que eu sei que fulano não liga para mim, ou me magoa, ou não gosta de mim, ou pensa X ou Y a meu respeito? Não dá para saber, não dá para ter essa certeza. Você não tá dentro do outro, né, para saber o que se passa lá. Então, aí esse exercício de você ir investigando, né? A terceira pergunta seria: como você reage? O que acontece quando você acredita neste pensamento? Então, você vai descrever o que acontece, geralmente não são coisas muito agradáveis, né? Que são pensamentos que nos incomodam. E aí, a última pergunta seria: quem você seria sem esse pensamento? Dentre essas quatro, há algumas variações no meio, e aí você tem que ler o livro para você pegar, porque elas meio que complementam essas perguntas, né? E por último, ela pede para inverter. Você inverte aquele pensamento inicial e encontra 3 exemplos genuínos e específicos de que, como cada inversão, por exemplo, pode ser verdadeira na sua vida, né? Então, por exemplo, se você pegou um pensamento lá, o fulano não confia em mim, e você vai destrinchando, a inversão 180 graus seria: eu não confio em mim mesma, ou eu não confio nos outros, né? E isso, gente, quando você começa a destrinchar, você volta na pessoinha que é realmente responsável por tudo isso, que não tem jeito, tá aí, é você mesmo. E é muito legal se também a gente está receptivo e aberto para poder encarar, de fato, quem a gente é, né? Então, ela dá várias dicas e dá vários exemplos, e alguns exemplos, assim, de certamente alguém vai se identificar, porque são coisas muito do cotidiano, em relação de casal, relação de família, com filhos, com os pais, no trabalho, né? Crenças mais profundas. Então, ela dá as dicas para como que você questiona crenças que estão ali por trás, né, daquelas ideias, né? A crença de que os filhos deveriam nos amar incondicionalmente, por exemplo. E isso não é uma realidade, né? É apenas uma crença. Eu acredito nisso, mas não quer dizer que é real. Então é muito legal porque de fato parece que você vai tirando muitos pesos e você fica só com o que é. E isso é a concordância, né? É interessante porque de fato, por exemplo, lá no Ho'oponopono, que era o que eu falava muito no canal, lá, né, nesse canal lá no começo, lá no Ho'oponopono, qual que é a filosofia do Ho'oponopono? Né? Limpa em mim as memórias que eu tenho. E isso, de fato, é uma limpeza, né? E aí eu vou chegar em quem eu sou de verdade, na minha essência. Vou me deparar com as minhas próprias questões, as minhas dificuldades, e aí eu consigo até olhar para elas de forma mais clara, né? E é muito bacana, porque até isso ela deixa leveza, né? Não, eu deveria ter mais autoconhecimento. Então, tudo que é deveria, ela questiona, mas se não é assim, então não é. Então, não, eu deveria ter um propósito na minha vida. Não, por que deveria? Isso é verdade? Né? O que na realidade prova que você deveria? Qual que é a inversão? Eu não deveria? Assim fica mais leve, né?
Se eu simplesmente vou vivendo minha vida, fazendo o melhor que eu puder, né? Seguindo, fluindo. Será que é mais leve do que eu ficar atrás e correndo atrás de um propósito? Então é muito interessante os exemplos que ela dá. E eu gostei muito. E eu queria compartilhar com vocês. E eu espero que vocês busquem. Ela tem, acho que tem um site sobre isso, se vocês quiserem saber um pouco mais. Ela tem ajuda a fazer um inventário. Então, você botar no papel tudo que você pensa, ela faz algumas perguntas, e aí você tem que colocar no papel o que você pensa a respeito daquilo. Então, de fato, é botar para fora tudo que você gostaria que fosse diferente, o que você pensa, né, do outro, que o outro deveria fazer, como que sua vida seria mais feliz, enfim. E aí pegando cada frase e aplicando essas perguntas, né? É uma grande investigação e certamente vai trazer, sim, a gente para um momento presente, né? Eu tenho a visão sistêmica, então eu sei que muitas vezes a gente é conduzido por muitas questões inconscientes e lealdades que a gente traz, mas eu não acho que uma coisa anula a outra. Eu acho que esse método, esse trabalho, né, que ela traz é importante, sim, porque a gente volta para o agora. E é no agora que a gente sabe o que a gente está sentindo, para onde que minha alma está olhando, o que está acontecendo e como que meu corpo está percebendo as coisas que me acontecem. Então, eu fico mais conectado comigo e assim eu consigo até perceber melhor a minha própria história, o meu lugar, o meu sistema, né? Então, tá tudo junto. Então, espero que tenha sido útil, espero que vocês comprem um livro e façam e apliquem e a gente pode trocar ideias, vocês escrevem aí, né? O que vocês acharam e do livro depois, se vocês quiserem trocar. Então, é isso. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.